Bom dia. Hoje é sexta-feira, 31 de outubro de 2025. Tempo nublado, manhã nublada. O dia das bruxas chegou. Bom, começou a chover, hein? Aí 10h40 da manhã, chuva, muita chuva. Desse lado aqui da cozinha, chovendo muito. Que bom, né? Logo de manhã, dia 31 de outubro, ó, o vento tá mudando, já tá começando a jogar chuva pra cá. Daqui a pouco eu tenho que fechar a janela. E aí, gravando aqui um especial rápido para o Dia das Bruxas, não que eu comemore, mas eu vim falar rapidamente, né, sobre uma experiência. Vou contar uma experiência sobrenatural que eu vivi em um local que eu morava, né, há mais de 6 anos atrás. Então, é um pouco surreal para quem queira acreditar, mas quem não quer, não acredite. Então, você sabe que nessa semana aí, né, esse final de mês aí, tivemos aí os eventos aí da guerra ali nos complexos ali da Penha e do Alemão, né? Então, eu morei muitos anos ali dentro do complexo do Alemão, né? E para quem viveu lá sabe como é que o clima é ali dentro. Então, isso não tem a ver com a operação nem nada não, nem falando de nada, mas é uma experiência que eu tive sobrenatural ali, né? Eu tinha uma casa ali, né? Eu era casado na época, né? Meu filho ainda era pequeno, e eu tinha uma casa ali bem boa, entendeu? Grande, né? Com quintal, terraço, 2 banheiros, 3 quartos ali, muito bacana, muito legal de se viver ali, né? Porém, eu tive umas experiências sobrenaturais ali, por conta, acho que até por conta do clima do local, né? É, e também pelas atividades religiosas também que tem ali, entendeu? Então muita gente trabalhava com magia, né? Devido às suas religiões ali dentro. E tinha também, claro, cristãos e tal, mas é bem dividido. Você sabemos que é bem dividido e muita gente pratica outras coisas, né? Então, e fora, né, o clima pesado que tem e e as situações que existem ali dentro, né, que geram uma energia muito ruim, né? Então, vou contar lá. Por parte, né, óbvio, assim, para que possa entender as coisas que estavam acontecendo, né? Quando eu morei ali, né, junto à minha ex-esposa, né, a gente tinha a sensação de que estava sendo observado todo o tempo, né? Quando a gente ia dormir à noite, fechava, ou às vezes dentro de casa tinha aquela sensação de que algo lá fora estava observava pela janela, outras coisas, né? Então muitas vezes, né, quando eu ficava em casa, após uma semana de, de trabalho exaustivo, né, aí eu me reservava para ficar em casa e ela saía, né, minha ex saía, né, ia para a igreja, ia para outro lugar, visitar a família e tal, levava o nosso filho, e eu falava assim, pô, vou ficar um pouco em casa para descansar, e ia pro computador um pouco, navegar, assistir um filme, daqueles filmes online, porém, minha, é, eu tinha sempre a sensação de que algo estava rodeando a casa, aquela sensação. Aí um belo dia eu estava sentado no computador e eu vi um homem passando no meu quintal. Tipo assim, não foi só uma vez, aconteceu várias vezes isso, né?
Mas eu tô relatando a primeira vez, né? Então eu vi um cara com uma camisa estampada, preta, vermelha, assim, né? Daquela estampada dos anos 70, né? De cores de pele escura. E eu peguei, eu passei. Peraí. Então eu passei ali, né? E eu olhei aquele homem, né? De pele escura passando pelo meu quintal, através da janela da sala, assim. A janela estava fechada, ele simplesmente passou, eu olhei assim, ó, o que que é isso? Levantei, fui abrir a porta da sala, né, porque esse corredor desse quintal era assim, tipo um L. Então, nesse canto do L de cá, né, ele tinha uma porta, era a porta de entrada, tinha duas portas, cozinha e a porta da sala. Né? A cozinha era bem mais pro fundo e a sala lá ali onde eu tava. Aí eu levantei, falei, pô, o cara pulou no meu quintal, não é possível. Porque eu tinha, nessa casa, tinha duas saídas, né? Uma saída que dava para um beco e a saída para a rua principal. E justamente o lado da saída do beco, o cara passou. Falei, pô, será que o cara entrou no portão, não escutei ninguém abrindo o portão? E o portão estava fechado. Aí quando eu fui olhar, cadê o cara? O cara virou como se estivesse entrando, né? Fosse entrar na minha casa. Cadê o cara? Procurei, fui até a cozinha, fui até a porta da cozinha fechada. Rodei a casa e falei, ah, cadê o cara? Aí beleza, né? Não encontrei o cara. Tudo bem. Fechei. Aí outro dia também a mesma coisa. Falei, ué. Aí eu levantava, pô, não é possível. E não, nem passou na hora na minha cabeça se fosse que fosse algum tipo de espírito ou algo parecido. Aí beleza, deixei sair. Aí outro dia, né? Também, né? Outro fato que aconteceu. É, a gente escutava passos na escada. Alguém subir na escada do terraço. Que a escada do terraço, praticamente a entrada do terraço, era do lado do nosso quarto. Passava na parede do nosso quarto. A gente escutava tudo, né? Que passasse por ali. Até o pessoal que passava no beco assim, a gente conseguia escutar. Mas aí escutou um passo subindo. Pum, pum, pum. Subindo a escada. E isso já era umas meia-noite e pouca. A gente estava vendo assistir um filme. Se não me engano, a gente estava assistindo aquela série Diários do Vampiro, né? Aí tava maratonando. Na cama lá, a gente tava sendo deitado e assistindo com um tabletzinho assim, né? Um tablet. Aí eu falei, pô, beleza, tava assistindo aquela série e daqui a pouco escutamos esse barulho. Aí a companheira lá falou assim, ah, pô, vai lá ver o que que é. Então peguei, subi, saí pra lá de fora, né? Peguei uma madeira, saí pra lá de fora, ah, tem alguém subindo no terraço. Aí eu fui ver, né? Que eu ia botar pra correr, né? Tipo, não pode? Você pode respeitar um morador. Aí eu subi. Cara, não tinha ninguém, mano. Não tinha ninguém, mas tava com uma sensação de arrepio quando subi pra laje, acendi a luz do terraço e não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Procurei em todos os cantos, tinha uma área de caixa d'água, uma área de um banheiro desativado, tinha a área do meu quartinho de bagunça, eu deixava ferramentas. Não tinha ninguém, ninguém. Isso aconteceu várias vezes durante um período lá que a gente morou. Durante 5 anos que a gente morou ali, nunca houve nada. Aí depois de 5 anos depois, uma família se mudou, passou a família mexer com coisas estranhas. É, E aconteceu aquilo, cara. Tipo assim, isso aí veio acontecer, essa perturbação veio acontecendo direto, direto. Aí beleza, né? Passado algum tempo, né? Outro dia aconteceu. E esses fenômenos foram se intensificando com o passar dos tempos, entendeu? Foi se intensificando várias e várias vezes, né? Teve uma vez, né? Eu vou contar isso aqui, mas é muito estranho contar isso, né? É, teve uma vez que eu estava trabalhando, né? E a minha ex-mulher, minha ex-mulher, ela contou um negócio pra mim, de que ela estava dentro de casa, e escutou alguém chamando ela, uma voz chamando ela. Aí ela olhou, entendeu? Não escutou. Esses fenômenos aconteciam direto. Tipo assim, eu também tinha isso, eu escutava isso, né? Às vezes acordando no meio da noite, de madrugada, ou acordando antes de trabalhar. Uma voz chamava o meu nome.
Às vezes era uma voz de homem, bem suave, às vezes uma voz de mulher, bem suave, né? Aí eu acordava, e isso vinha assim, tipo como se fosse no pé do ouvido, aí eu acordava, né? Aí, não, estranhava, mas não dava muita importância. Aí eu levantava, trabalhar normal, saía. Aí um belo dia, ela estando dentro de casa, esperando nosso filho, estava sozinha, né? Que ela estava esperando dar o horário pro menino chegar da escola. E ela ali receber ele e tal, né? E correr até o portão, a gente deixava o portão fechado. Aí ela falou que poucos minutos antes do nosso filho chegar da escola, ela escutou como se fosse um vento batendo as janelas do quartinho de ferramenta que eu tinha lá no terraço, né? Porém, o que que acontece? Esse quartinho a gente nunca arrumava ele assim, essas coisas, né? Nunca dava uma moral assim, mas não era um quarto bem cuidado. Tipo, as janelas estavam enferrujadas, ela já não abria, para abrir tinha que fazer um esforço, trancar, né? Essas janelas viviam trancadas, né? Fechada com trinco, ela era toda de ferro, pesada. A porta também, a porta estava com um defeito, que ela não estava abrindo, nem estava trancando. Ela estava arrastando no chão, estava quebrada numa de suas dobradiças, né? Então ela ficava travada no chão, ela travava. Para você fechar, ela tinha que erguer ela um pouco e puxar. E fechar, ela não trancava, na verdade a gente só botava uma corrente lá, uma corda, sei lá, só para deixar fechada, mas a gente não costumava olhar muito para isso. Então um belo dia, quando isso aconteceu, que ela escutou essa voz e escutou esse barulho de vento, como a janela estivesse abrindo e fechando, ela foi verificar. Ela subiu, quando ela chegou lá no terraço, não tinha nada. E ela foi olhar para dentro do quarto, e quando ela entrou no quarto para olhar as janelas estavam fechadas, normal. E ela entrou, quando ela chegou no meio desse quarto de bagunça lá, a porta, pasme, pesada, trancada, travada, fechou sozinha com uma pancada muito forte. E trancou ela lá dentro. E ela começou a olhar assim, ficou desesperada. Ela, para poder sair, ela teve que arrombar a porta mesmo, entendeu? A sorte dela é que as minhas ferramentas ficavam lá dentro. Ela pegou as ferramentas, conseguiu, depois de muito custo, conseguiu quebrar a restante da fechadura, porque travou, cara. Porra, tipo assim, a fechadura fechou, trancou ela, nunca fechou aquele troço, entendeu? Não batia, tipo assim, tava desalinhada a porta por conta do defeito que ela tava, né, numa das dobradiças. Então isso aí aconteceu, ela ficou trancada. Ela, poucos minutos, né, ela conseguiu sair de lá. E quando ela conseguiu sair foi quando o nosso filho chegou da escola chamando ela: mãe, abre a porta, hein, o portão aí. Aí ela foi lá, conseguiu abrir o portão, e depois, quando eu cheguei de noite, ela me contou essa história aí. Né? É estranho, cara. Tipo assim, a gente ficou meio incrédulo, a gente sabia que estava acontecendo alguma coisa, e a gente falou assim: poxa, é alguma coisa que está ao redor da casa, mas não consegue entrar na casa. Tipo assim, mais tarde a gente vendeu essa casa, nos mudamos de lá, né? A gente veio para onde estamos morando agora, né? Eu já não vivo mais com ela, a gente já se separou, né? Mas beleza. Então essa é uma história. Então, um casal com filhos comprou essa casa da gente, né? E eles tinham dois dálmata, né? Tinha dálmata, tinha outros animais com eles. E, né, aí ela de curiosa chegou e perguntou para ela: pô, vocês têm escutado alguma coisa diferente? Aí aconteceu alguma coisa diferente na casa? Aí a moça que comprou, ela falou: sim, meus cachorros, ela não conseguem subir pro terraço. Quando chega de noite, eles ficam desesperados, ficam com medo, não sobem de jeito nenhum pro terraço, ficam latindo se deixarem no terraço, né? E eles criam um algazarra. E ela falou que outro dia ela viu uma sombra passar ao redor do lado de fora da casa, e ela orando lá, né? Orou, parou um pouco. Mas ela falou que os fenômenos sempre voltavam. Eles também venderam a casa depois, não sei quem tá mais morando lá. Mas aí é um fato que aconteceu, entendeu? Coisas estranhas podem acontecer, né? Fenômenos sobrenaturais. Eu procurei saber e pesquisar, né? Muitas coisas, né? Algumas coisas eu acredito, outras não, mas há coisas entre o céu e a terra, né? Então esse foi o meu relato. Eu não vou me estender, mas esse é o meu relato de uma experiência sobrenatural que aconteceu dentro do complexo do Alemão, lá onde eu vivi por alguns anos.
E esse é o relato aí do Dia das Bruxas que eu queria fazer pro canal. Valeu, fui!